Fala galerinha, beleza? Como é que estão? Pessoal, muita gente me perguntando a respeito da Sony A7 III. Caramba, você já está usando? Estou usando sim. Já migrou? Já migrei sim. Vou contar um pouquinho da história para vocês e o porquê dessa decisão de usar a A7 III e falar um pouquinho sobre a câmera. Isso não é um review, até porque Uh, tem muitos reviews na internet que você pode encontrar aí de forma fácil, bem completos inclusive. Esse vídeo ele seria mais questão de opinião pessoal. São as minhas primeiras impressões a respeito da Sony A7 III para foto, porque eu já vi muitos vídeos pessoal falando a respeito de vídeo, mas a respeito de foto eu não vi ninguém dizendo nada. E além disso, o que eu achei interessante é que mesmo falando de vídeo, o pessoal fala muito dos benefícios da câmera, que a câmera é sensacional e tal, mas eu não vi ninguém falando dos defeitos. Então a gente vai abordar isso nesse vídeo, beleza? Então, eu sempre usei Nikon, acho uma câmera sensacional, ainda hoje tenho Nikons D750, que são câmeras que a minha equipe usa, mas desde 2015 as mirrorless começaram a me chamar a atenção. O principal motivo é que você tinha uma qualidade absurda com um peso e um tamanho muito ínfimo em relação a uma DSLR, por exemplo. Então, desde 2015 que eu uso Fuji. Para mim foram as primeiras mirrorless que realmente eram úteis para foto. Eu fiz um review há um tempo atrás, há muito tempo atrás, a respeito da Fuji X-T1. E desde 2017 que eu estou usando a X-T2. Então, desde 2015, usando a X-T1 apenas em ensaios, porque eu achava que para evento ela não dava muito conta por conta do foco. Para ensaio, sensacional. Eu não queria mais ver Nikon perto de mim em ensaio. Porque o fato de você poder ver a foto antes de clicar, a foto pronta, isso para mim me ajudou muito no quesito de me preocupar menos com o clique, me preocupar mais com o que eu estou clicando, com a mensagem, com as pessoas, com o momento, com a direção, com a luz. E isso é sensacional nas mirrorless. Então quando eu consegui pegar a Fuji X-T2, está aqui ela. Então quando eu consegui pegar a Fuji X-T2, eu passei a acreditar que ela funcionava muito bem em evento, porque ela já tinha um foco que chegava próximo às Nikons D750, por exemplo. A questão do ISO, eu uso ISOs altos constantemente, então na Fuji X-T2 eu podia usar até ISO 12800 sem medo de ser feliz. Então ela começou a me atender perfeitamente. Óbvio que eu acho um erro muito grande quem migra de vez, porque eu já vi muitas pessoas arrependidas, né? Caramba, eu peguei uma mirrorless, também adaptei. Óbvio, se você usa Windows há 10 anos, de repente comprou o Mac, você não vai jogar o Windows fora e vai sair mexendo no Mac, não. Existe uma curva de aprendizado que é necessário que você reaprenda algumas coisas, a maneira como a mirrorless funciona, precisa que você entenda isso. E aí, a partir desse momento, você pode usar a câmera efetivamente nos seus trabalhos. Então, desde 2015 que eu comecei a usar em casamento para teste a X-T1 e a Nikon, vi que não funcionava bem para mim em casamento, passei a usar em ensaio. E aí, em pouquíssimo tempo, eu estava usando 100% ensaios. Em 2017, comecei a usar a X-T2 e a Nikon D750 em casamento. E aí eu vi que funcionava muito bem, até eu criar um hábito de fotografar casamento com a X-T2. Aí eu abandonei a Nikon D750. E até então estava feliz. Só tinha uma coisa que realmente me irritava na Fuji, é o foco à noite. O foco de dia é sensacional. Entenda assim, foco à noite e baixa luminosidade, ok? Não é, a questão não é o horário, a questão é a luz disponível, né? Então quando eu tinha luz disponível, maravilhoso, foco rápido, mais rápido inclusive do que a D750. Mas quando eu chegava na pista de dança, a D750, por exemplo, tem dois benefícios, né? As DSLRs têm a questão do infra, do flash, que você colocou um flash em cima e o infra ele passa ali a auxiliar, e isso é sensacional. E a questão do foco contínuo 3D da Nikon D750, que ele é absurdo. Então ele foca no escuro total. Mas na Fuji eu não consegui resolver isso. Só tinha uma lente, uma única lente, que é a 27, no caso a 18, que cropada ela fica 27.
né, na Fuji, que ela conseguia focar bem à noite. Então eu ficava limitado, na verdade, a uma lente. Só podia usar aquela lente, a câmera só funcionava com aquela lente para baixa luminosidade, e ainda assim eu perdia muita cena. Então é uma coisa que é a única coisa, na verdade, que me irritava. Mas mesmo assim a Fuji me trazia mais benefício, a questão do peso, a questão da praticidade, enfim, ela trazia muito mais benefício do que esse problema. Eu conseguia contorná-lo. E aí então houve o lançamento da querida A7 III. A A7 III, na minha opinião, lembrando que são as primeiras impressões, foi a primeira câmera mirrorless acessível, obviamente, que dá para usar em evento social de forma plena, ou seja, com luz, sem luz, de qualquer maneira. Ela é um monstro. Se você pedir para eu resumir de forma mais clara o que é a A7 III, ela é basicamente o que eu gostava da Fuji X-T2, só que com um foco brutal de uma Nikon D5, por exemplo. Inclusive em testes técnicos que eu assisti, ela ganhou da Nikon D5 como o foco mais rápido do mundo. Então isso eu achei assim absurdo. O primeiro ponto eu já falei, que é o foco, que é absurdo. O foco normal dela é absurdo, mas você não percebe uma diferença, por exemplo, em relação a Nikon D750 ou uma Fuji X-T2, quando você tem boa luz. Né? Todas elas são rápidas e talvez você não perceba a diferença quando estiver clicando com a 7.3 quando você tem boa luminosidade. Mas uma coisa que eu fiquei impressionado são dois recursos: o foco contínuo 3D, que eu já era apaixonado pelo foco contínuo 3D da Nikon. O foco contínuo 3D dessa câmera é absurdo. E outra coisa que eu achei absurda é o reconhecimento de face com o auxílio dos olhos. Eu fiz testes, eu fotografei um casamento, tipo uma pista de dança, com abertura em 1.8 e o foco cravado no olho das pessoas. Obviamente, você não vai com a lente aberta usar isso o tempo todo. Até porque com a lente aberta você vai pegar várias pessoas na cena e a câmera vai ficar dizendo: e aí, qual é a pessoa que eu vou focar aqui? E existe um recurso interessante para isso, porque você pode, por exemplo, gravar o rosto de uma pessoa, por exemplo, da noiva, e simplesmente deixar com que ela, no meio daquela multidão ali de 4, 5, 6, 10 pessoas que está aparecendo na cena, ela dê prioridade ao rosto que você gravou, no caso que a gente está falando aqui, o da noiva. Então isso eu achei absurdo. Obviamente não é tão rápido quanto um foco, um rastreamento contínuo, por exemplo, mas é sensacional. Mas os testes que eu fiz basicamente foram com a lente 85 1.8. Ou seja, geralmente é 85 você pega ali uma, duas pessoas no máximo na cena e o foco cravava perfeitamente no olho em todas as fotos. Isso para mim foi sensacional. E teve um tempo em que eu usava a Nikon D750 na pista de dança sem auxílio de luz nenhuma, só com a luz disponível, claro. Então usava ISO até 16.000, 25.000, mas assim não era tão legal. Até 12.000 é que era aceitável, né? Que era bacana de verdade. Né? Aceitável até 25.000 era para aquele momento ali, tá? Mas no geral até 12.000. Então, primeira coisa, o foco, que é realmente absurdo e é a única coisa que eu realmente sentia falta, que eu sentia falta em mirrorless. E aí, como ela não é uma câmera perfeita, eu vou falar sobre o primeiro problema que eu encontrei, que é o tempo que ela demora para ligar. Eu vou ligar a câmera aqui para vocês. 1, 2. Basicamente, 2 a 3 segundos para ela estar pronta para fotografar. Tem momentos que ela está mais lenta, né? E quando você desliga e liga ela novamente, que foi o que eu fiz aqui, ela acaba voltando um pouco mais rápido. Mas ela demora em torno de 2 a 3 segundos para iniciar. A Fuji também tem esse problema. E como é que eu resolvia? Eu deixava a Fuji ligada o tempo todo. Só que tem um problema na Fuji, a bateria não dura muito tempo. Então eu trocava de bateria, e eu acho que até que eu trocava pouco, porque eu conheço amigos que trocam muito mais do que isso. Eu trocava de bateria 4, 5, 6 vezes durante um evento. Okay? Enquanto que na Sony aí também foi um benefício fantástico. Esse é um ponto muito positivo.
a bateria dura o evento inteiro. Né? O máximo que eu consegui terminar o evento com ela, o mínimo na verdade, foi com 24% de bateria. E isso é sensacional mesmo, deixando ela ligada o tempo todo. Que foi a maneira que eu resolvi para a câmera estar sempre pronta. Então, às vezes aqui você está em algum momento que não está acontecendo nada no casamento, uma pausa, e tem uma criança ali que está correndo, chorando, brincando, e eu costumava pegar a DSLR e ligar e clicar imediato. E eu vi que na Fuji já era mais complicado, mas não incomodava tanto. Na Sony me incomodou bastante, então resolvi como? Deixa ligado all time, o tempo todo. Uma coisa que eu achei chato pra caramba, eu não sei nem pra que serve isso, mas eu acredito que funciona da seguinte forma: quando você coloca um cartão de memória, ele cria um banco de dados dentro desse cartão, acredito até para a visualização ficar mais rápida. Então ele faz uma leitura do que é que tem no cartão, se não tem nada, beleza, mas ele cria ali um banco de dados, uns arquivos meio doido e tal, que eu já baixei, que na verdade ele funciona só para o sistema da Sony. Só que isso é chato, porque quando você coloca um cartão de memória novo, ele demora tipo 5, 6, 10 segundos, às vezes, dependendo do cartão, para a máquina estar pronta para fotografar. E isso no meio de uma cerimônia é um desespero. Tá? Não aconteceu comigo, por quê? Porque eu uso cartões de 64 GB, né? Então eu não tive nenhum momento assim, problema de tenho que trocar o cartão agora. E agora? O que é que eu faço? Não. Todas as vezes que eu preciso de trocar, se é que eu preciso de trocar de cartão de memória durante o casamento, é um momento de pausa que eu vejo que já está ali, o cartão já está próximo, eu vou e já substituo, né? Então é uma coisa que tem que ser observada também. Isso para mim é um grande defeito. Uma grande vantagem é que enfim, a D750 já tinha isso, a Fuji X-T2 também já tinha isso, mas a Sony não tinha, ela veio com 2 slots de cartão SD. Isso para mim é sensacional, fundamental até diria, porque a gente está suscetível a qualquer momento um arquivo dá um problema no cartão, enfim. Comigo nunca aconteceu, mas eu prefiro ter um backup ali feito instantaneamente por questão de segurança. No casamento a gente não pode brincar com isso, né? De simplesmente, que pena, o cartão deu problema, perdi, vamos fazer de novo, não tem como, não volta, né? Então eu acho fundamental para a fotografia de casamento. Para as outras áreas eu fico calado. Uma coisa que eu achei mais interessante é a ergonomia. Realmente ela é um pouco mais robusta. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui as duas. Ela é mais robusta do que a X-T2. Acredito que dê para ver claramente aí que ela é mais robusta do que a X-T2. Não mais pesada, mas é mais robusta. E isso facilita na pegada, na verdade, do equipamento. Eu gostei muito, achei mais confortável a pegada dela do que a X-T2, mas também não nada que seja uma diferença brutal, não. Uma coisa que eu acho que deveria ter, acho que resolve com uma correção de firmware, é que ela tem alguns modos de disparo, né, o CH, o CL, né, que toda câmera tem, e ela tem um CH Plus, que é tipo assim, brutal de rápido. Acho desnecessário, pelo menos para o meu trabalho. Obviamente, algumas pessoas, principalmente fotografia de esporte, podem precisar disso. Mas eu achei que no modo mais lento do CL, ele dispara muito rápido. Pelo menos na Fuji, na Nikon, tem como você lá na configuração alterar essa velocidade do disparo do CL e do CH. Ou pelo menos só do CL, ou pelo menos só do CH, enfim. Ela não tem como ajustar isso, tá? Ela não dá essa opção. E isso me incomoda, porque, enfim, eu queria simplesmente uma câmera que não fosse tão brutal de rápido, mas isso não é defeito. Acho que poderia ter a configuração, mas não é um problema sério. Você acaba se acostumando a clicar, controlar no dedo mesmo essa questão dos disparos. Uma coisa que eu achei sensacional é que com o toque de um único botão, né, você pode personalizar vários botões da câmera, e isso é muito legal. Mas com o toque de um botão aqui no atalho, por exemplo, a câmera ela usa o sensor full, e com o toque de um botão ela vai para o crop. Ou seja, cada lente que eu tenho, essa lente aqui, por exemplo, que é uma 28-2, ela é também uma 44.
Se você coloca uma lente 85, ela vira uma 130. Então, basicamente, eu tenho cada lente que eu tenho duas. Eu dobro o meu set de lentes com esse recurso. Obviamente, quando eu corto, eu uso o sensor cropado, a minha imagem também diminui. Eu não tenho mais uma imagem de 24 megapixels, ela vai para 12, para 10. Mas mesmo assim, para fotografia de casamento, isso não é um problema. Isso diminui muito meu trabalho na pós-produção, na verdade. Uma coisa legal, o fato dela ser full frame, porque antes tinha aquela coisa, full frame é melhor porque você tem menos grão. Hoje não existe mais isso, tá? Isso é um mito. A XT2 ela vai até ISO 12800 com um grão maravilhoso. Agora, a vantagem real do lance do full frame é exatamente na Sony você poder usar o sensor das duas formas, tanto full como crop, e a questão do bokeh, né, da lente, que é aquele desfoque do fundo. O desfoque é lindo. E as lentes da Sony, especificamente, elas têm um bokeh muito forte. Eu acho isso sensacional. Uma lente 1.8 da Sony é comparável a uma 1.4, até mais do que 1.4 da Nikon, em termos de bokeh, entendam. Em termos de nitidez, as mirrorless, na verdade todas, tanto a Fuji como a Sony, enfim, elas são melhores do que qualquer DSLR em termos de nitidez. Você usa ela no talo da abertura, né, em uma lente 1.8, você usar 1.8, o foco sai cravado. É impressionante, eu não consegui fazer isso na Nikon, por exemplo. Se eu usar uma lente 1.2 na Fuji em 1.2, o foco sai cravado. Eu acho isso sensacional. Na Sony, da mesma forma, a nitidez, uma coisa que me chamou a atenção, a nitidez da Fuji em relação a DSLR, a Nikon D750, já era brutal. Eu achava que não tem como ficar melhor do que aquilo. A Sony é muito melhor. A nitidez é absurda. Uma coisa que me chamou muita atenção é que, por exemplo, eu fiz testes com ela até ISO 16000. Em ISO 16000 o grão é completamente aceitável. Só que o que é interessante, ela em ISO 16000 ela tem uma nitidez que a Nikon D750 ou a Fuji X-T1 não tem nem ISO 6400. E isso é bom, Júnior? É óbvio que é bom. Por quê? Porque se eu precisar, por exemplo, fazer uma foto com ISO 20000, que é raro, mas se acontecer e eu precisar de usar uma foto com ISO 20000 e precisar de reduzir o ruído dessa foto, essa foto ela tem tanta nitidez que eu não vou ter muito prejuízo na imagem. Então isso é muito importante, é muito interessante. Coisa que é natural nas outras câmeras, quanto maior o ISO, menos nitidez eu tenho. E na 7.3 eu achei isso assim um absurdo, a nitidez dela em ISOs altos. Uma coisa que eu acho que podia mudar, que também corrige com a atualização de firmware, é o bip. Ela tem um modo silencioso, onde você apaga tudo, o som, o obturador ele passa a ser apenas eletrônico, e ela não tem o bip, né, para focar. Que eu gosto desse bip, que é o que me confirma que está focado. Mas você não está vendo? Claro que eu estou vendo, mas é mais fácil ouvir e ver do que somente ver. Então eu gosto do bip, tem gente que desabilita, eu gosto. Mas o que eu não gosto é que, por exemplo, o bip dela não é tão alto, mas também não é tão baixo. E ela não tem como você diminuir o volume ou aumentar o volume. Todas as câmeras têm, DSLR, Fuji, enfim. Então, eu acho que isso poderia ter um recurso tão simples que poderia ter. Um detalhe que me incomodou. O menu da Sony é louco. Né? Você tem uma coisa aqui que é falando sobre o ISO, e lá no outro lado do mundo do menu é que você vai encontrar algo que está completamente relacionado, mas não está no mesmo menu. Então eu achei isso ridículo, mas pelo menos eu posso personalizar o menu dela, né? Colocar um menu personalizado só com as funções que eu mais uso, e foi o que eu fiz, então eu resolvi o problema de forma fácil. E aí uma coisa que é muito interessante nela é que a gente pode personalizar praticamente todos os botões. Ela vem com botões de personalização, mas a gente pode personalizar praticamente todos. O botão do ISO aqui, por exemplo, se eu quiser colocar outra função, eu posso colocar tranquilamente. A Sony me permite fazer isso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou acabar postando mais vídeos a respeito de mais produtos para vocês. Quem trouxe essa Sony para mim, que estava em falta em todo lugar do mundo,
Assim que conseguiu para mim foi a DM Foto, tá? Então fica aí na descrição do vídeo o link do site da DM Foto. Também tem um cupom de desconto para vocês. Eu não sei por quanto será válido esse cupom, espero que por muito tempo, tá? Então aproveitem, procurem o pessoal da DM Foto se quiserem saber mais sobre equipamentos, e eu vou estar trazendo outros vídeos a respeito dos flashes Godox, a respeito de outras lentes, beleza? Então eu fico por aqui, grande beijo, até mais.